Olá, eu sou Ana e o vídeo de hoje é para vos falar sobre as minhas leituras do mês de outubro. Como eu disse no vídeo das leituras de setembro, a partir de setembro a quantidade de livros que eu li por mês reduziu drasticamente, portanto eu não estou à espera que este vídeo seja gigante. Foi um mês em que eu li 3 livros, na realidade foram 4, mas vocês só vão ouvir falar do quarto daqui a uns meses. Portanto, vou passar a falar-vos sobre as minhas leituras do mês de outubro, um mês que tinha tudo para já ser um bocadinho mais relaxado, já tinha passado o encontro, mas também foi um mês em que eu fiquei doente, muito doente, durante algum tempo e estive simplesmente a existir, basicamente. O primeiro livro que comecei em outubro e que na realidade se arrastou ao longo do mês inteiro é um livro de não-ficção, daí o arrastar-se. São livros que eu tendencialmente levo muito mais tempo a ler, porque leio algumas páginas, fico a refletir sobre alguma coisa em específico, eventualmente passado um dia ou dois voltei a ler e isso é o que faz com que eu leve tanto tempo a ler livros de não-ficção. E o primeiro livro é então aqui o Monstros, da Claire Deidre. Eu continuo sem saber como dizer o nome desta senhora. Um livro em que a autora debate aqui a questão de conseguirmos ou não fazer a separação entre a obra e o autor. Um livro que eu à partida esperava que me levantasse questões, que me fizesse questionar coisas. Eu própria tenho as minhas questões, eu própria tenho alguns autores, principalmente autores dos quais gosto muito da obra, mas que vieram à luz do dia algumas coisas com as quais eu não consigo lidar. Na realidade é isso, não consigo lidar. E portanto eu própria estou em processo de questionar e perceber o que quero fazer relativamente a alguns casos. Acho que é inevitável no mundo em que vivemos gostarmos de algo que alguém criou e não gostarmos da pessoa que está por trás da obra, seja qual for a área em que aquele autor desenvolva a sua arte, portanto cinema, música, escrita, o que quer que seja. Portanto o que a autora faz aqui é partir de vários casos, a grande maioria deles muito mediáticos, portanto aqueles que estão na boca do mundo a ser debatidos sobre o que fazer e aquilo que fizeram e que faz com que essas questões se levantem. O livro está dividido em capítulos, cada capítulo está dedicado maioritariamente a uma pessoa problemática, no entanto há capítulos que acabam por partilhar, várias pessoas partilham o mesmo capítulo. Eu tenho duas situações que fizeram com que eu quisesse ler este livro, tenho dois autores dos quais eu gosto da obra, mas nos últimos anos têm-me falhado com as notas de 500, a mim e não só, e portanto eu queria questionar mais todas estas situações, até porque, como eu digo no vlog, e se vocês ainda não viram o vlog, eu acho que vale a pena, mas para quem já tiver visto, deixe nos comentários se acha que vale a pena ou não. Acho que há muito poucas respostas de certo ou errado, de preto ou branco, porque aquilo que faz com que nós não queiramos consumir o conteúdo de alguém, muitas vezes são coisas diferentes para pessoas diferentes. O que significa que vai sempre partir dos nossos valores, vai sempre partir daquilo que nós estamos dispostos a aceitar ou não, vai sempre partir da nossa formação. A autora é crítica cultural e, portanto, a formação dela leva a que ela, quase por obrigação, tenha de fazer uma separação entre a obra e o autor. Ao mesmo tempo ela não deixa de se questionar e, portanto, este é um livro que na realidade não pretende dar respostas e a própria autora menciona isso no livro. O livro não procura dar-te respostas de certo ou errado, procura sim fazer com que nós questionemos, portanto, o que é certo e errado para nós e o que é que eu estou disposta a aceitar ou não e o que é que para mim é aceitável e, portanto, vou consumir, ou então de que forma vou ter alternativas para consumir aquela arte, aquele produto criado por alguém. E, portanto, um livro para quem já se questionou sobre esta questão toda de separar a obra do autor. O que é que eu posso dizer também foi que eu gostei muito dos capítulos iniciais, gostei muito até mais do meio, mas depois quando a autora explora a parte das mulheres que são monstros, eu acho que ela vai por um caminho que ela tentou explorar aquilo que ela própria sentia em relação aos momentos em que ela se sentia monstruosa, e isso acaba por levar por um caminho relacionado com a maternidade e, efetivamente, socialmente, é das coisas que é mais apontada a uma mulher, ou porque não tem filhos, ou porque tem filhos e não cuida deles, ou porque o que quer que seja, enquanto que as falhas dos homens costumam ser abusos de poder, sobreposição relativamente a outras pessoas, questões hierárquicas, questões de abusos, e isso tudo maioritariamente
em relação a mulheres e, portanto, também dá que pensar. O livro levanta aqui muitas questões, efetivamente, e também deixa espaço para vocês levantarem as vossas próprias questões. Portanto, é um livro que eu acho que é muito interessante. Aquela última parte, sinceramente, não me acrescentou nada e até fiquei um bocado desiludida por ela não explorar outro tipo de coisas más que as mulheres fazem, porque há. É a mesma coisa que dizer que não existem serial killers mulheres. Existem, são menos apanhadas. E isso faz com que seja muito maior o número de casos de serial killers homens conhecidos do que os de mulheres. Não significa que não há, significa que geralmente elas se escondem melhor. Portanto, fica aqui a minha sugestão, porque é um livro para quem já questionou esta temática toda. Se vocês quiserem mais questões para juntar às vossas, vale muito a pena. A próxima leitura de outubro levou-me a um autor favorito, a uma personagem da qual eu gosto imenso, e esse livro é aqui Sem Tréguas, de Stephen King, um livro que nos volta a levar até à Holly. A Holly está um pouco mais ambientada no seu papel de investigadora privada, quase a solo, não é a solo, mas é quase. Já não tem o parceiro que tinha e tem traumas novos, e nós vemos aqui várias situações. O primeiro capítulo vai-nos levar a acompanhar alguém que vai estar a cometer crimes. Nós sabemos que esta pessoa vai matar, não sabemos exatamente porquê, mas com os capítulos desta personagem vamos acabar por perceber e saber quais foram as motivações. Há certas coisas que não são compreendidas de imediato, portanto isso é uma coisa que nos vai sendo dada ao longo dos capítulos. Ao mesmo tempo temos a polícia a fazer a investigação, portanto vamos seguir a Izzy, que é a inspetora que está por trás da investigação que está a ser feita para tentar resolver este caso. Temos a Holly, que vai estar a trabalhar como guarda-costas durante este livro. Ela foi contratada enquanto guarda-costas de uma pessoa que tem um papel muito público e de alguém que tem opiniões muito polémicas e que geram muito celeuma e que as pessoas ou adoram ou odeiam, e portanto ela sempre que faz apresentações em palco acaba por ter um grupo de pessoas que vai lá só para poder vaiar. Mas ela tem estado a receber algumas ameaças e acaba por haver aqui mesmo uma tentativa de agressão que acaba por fazer com que ela sinta que tem de contratar alguém e acaba por contratar a Holly. E portanto a Holly vai estar a tentar perceber quem é a pessoa que está a criar todo esse rebuliço, porque não é simplesmente alguém que não gosta dela, portanto tem de haver aqui outra motivação, e ao mesmo tempo temos aqui alguns capítulos que vão estar a acompanhar a Corey, que é a assistente da Katie, a senhora então que está a dar palestras e afins. Temos alguns capítulos da perspectiva dela. O que é que eu senti? Senti que este livro acaba por dispersar um pouco na quantidade de temáticas que traz para cima de palco, quase literalmente. Nós temos aqui muitas questões de feminismo, às vezes aqui a roçar muito no feminismo. Temos aqui muitas questões de fanatismo religioso. Temos a polícia a tentar perceber o que é que está a acontecer, quem são as pessoas que estão a ser usadas como alvo, se há ligação entre elas ou não, quem pode estar por trás destes ataques, e portanto, para todos os efeitos, é a Holly. E gostei imenso do livro, mas senti que ficou um bocadinho aquém do livro que tem mesmo o nome da Holly. E portanto, esse livro para mim tem um foco e eu só pensei, oh meu Deus. Este aqui, senti que apesar de todas as pontas soltas parecerem soltas e acabarem por convergir para um mesmo momento, acabou por se dispersar um pouco a nível de temáticas. No entanto, é sempre um prazer imenso seguir a Holly e as investigações dela, seguir estas personagens, perceber as motivações delas, perceber de que forma as histórias acabam por convergir, como é que o facto de termos uma persona pública acaba por nos afetar a nível pessoal, e portanto isto acontece muito quando alguém tem uma persona pública, quando faz disto de vida, ter de falar, fazer palestras, dizer aquilo que para eles é o certo e o errado, e às vezes isso não está necessariamente de acordo com aquilo que têm como valores pessoais, e portanto como é que se lida com a pessoa que está em cima do palco, não é necessariamente a pessoa que é fora de palco, e portanto este livro traz aqui muitas questões que eu achei extremamente interessantes, mas que achei então que se tornava um bocadinho disperso.
tenho preferência por livros que acabam por focar um bocadinho mais numa temática, e este livro dava sem problema nenhum para serem dois diferentes, porque a convergência que existe não é propriamente de histórias, é de personagens a irem parar ao mesmo sítio. E portanto estão aqui duas situações muito distintas e que não havia necessidade de estarem no mesmo livro. Mas é a Holly. Gostei do livro, gostei da história, não sei o que é que o King nos vai trazer mais com esta personagem, se vai trazer mais com esta personagem, mas estou cá para ver, estou cá para ler. Vamos ver o que vem daqui para a frente. E o último livro que eu tenho para vos mostrar foi o livro escolhido para o Clube de Leitura. Voltámos a uma autora que por acaso já tínhamos lido no Clube de Leitura, que é uma coisa que não é muito comum acontecer, mas aconteceu. E portanto tenho aqui Chimamanda Ngozi Adichie, com o Inventário dos Sonhos. Nós já tínhamos lido o Meio Sol Amarelo no clube há vários anos. Eu ainda só tinha lido o Meio Sol Amarelo e os livros mais pequeninos da autora, mas foi muito bom voltar à escrita da Chimamanda. Efetivamente a senhora escreve muito, muito bem. O Inventário de Sonhos acaba por nos fazer acompanhar também três personagens, maioritariamente. Portanto, estamos a ver aqui as coisas da perspectiva da Chiamaka, da Omolagor e da Kadiatu. Todas elas com experiências de vida diferentes, com objetivos de vida completamente diferentes e, no fundo, mulheres a tentarem sobreviver num mundo que está feito maioritariamente para os homens. Principalmente por serem todas mulheres africanas, neste caso a Omolagor e a Chiamaka são nigerianas, mas a Kadiatu, se não estou enganada, era do Ghana, e acabam por se cruzar todas, porque a Chiamaka no fundo é a personagem que está aqui a fazer de ligação entre todas. Portanto, a Kadiatu é alguém que ela conhece enquanto empregada, alguém que, servindo a família dela, acabou por se tornar próxima, é alguém por quem a Chiamaka tem muito respeito e que acaba por tratar como família, e a Omolagor é a prima da Chiamaka. Portanto nós vamos ver aqui as várias perspectivas destas personagens, história de vida, a forma como se movimentam no mundo, o que é que as faz mover, o que é que faz com que queiram ver o dia seguinte. E o Inventário de Sonhos faz aqui referência ao facto de que cada pessoa tem objetivos diferentes, tem coisas que entende como sonhos, algo que quer atingir. No caso da Chiamaka está muito relacionado com o amor, com relações amorosas. No caso da Omolagor acaba por ser caminhos que ela talvez ainda não tenha explorado, mas é uma pessoa que é muito orientada para trabalho, para sucesso, para criar o seu próprio império pessoal e não estar dependente de homens. E a Kadiatu, na realidade, só quer que a deixem sossegada. Quanto mais ela puder estar sossegada na vida dela, ela só quer servir os outros, mas não precisam de falar com ela, não precisam de criar problemas. Os problemas vêm ter com ela, ela só quer... Não vamos falar sobre o assunto, que é para não criar isto um problema maior do que aquilo que é, mas depois é arrastada para todo um processo mediático também. E portanto nós temos aqui estas três mulheres a serem confrontadas com o facto de que a vida muitas vezes nos leva para muito longe dos nossos sonhos e dos nossos objetivos, e às vezes para conseguir encontrar justiça no mundo temos de ir um bocadinho contra aquilo que queremos fazer da nossa vida. E portanto um livro que acaba por falar aqui muito sobre o papel da mulher, como é habitual já nas histórias da Chimamanda, um livro que nos vai levar a questionar aquilo que nós temos como objetivos ou não, um livro que acaba por explorar aqui mais uma vez não só o papel da mulher, mas o papel da mulher negra e aquilo que as pessoas que estão à volta esperam, as pessoas que partilham a cultura com elas e as pessoas que estão a ver tudo de fora. E portanto o que é esperado por parte de uma mulher por alguém que está completamente fora daquela cultura e alguém que está completamente dentro, muito sobre o papel de um homem e de uma mulher numa relação, e a Chiamaka acaba por ser a pessoa que explora mais essa questão das relações, porque a Chiamaka é alguém que vem de uma família com dinheiro, uma família nigeriana rica, e no fundo acaba por ter relações que não são propriamente boas, mas ela tem necessidade de ter alguém ao lado dela. E portanto, o que é alguém está disposto a fazer para manter alguém ao lado? Quão pequeno se pode fazer uma pessoa para caber na vida de alguém? E então temos aqui toda esta contraposição entre estas personagens, aquilo que elas esperam, aquilo que elas querem, aquilo que estão dispostas a fazer, aquilo que preferiam fazer em vez daquilo que são obrigadas.
e é muito interessante. Tenho a dizer que provavelmente a parte mais interessante da história é a parte da Cadia Tu, tanto pela história pessoal dela como porque é que acaba por levantar mais questões éticas relativamente a muitas situações daquilo que nós às vezes fazemos porque achamos que é para o bem daquela pessoa, mas se calhar aquela pessoa preferia que não fosse feito, principalmente não daquela forma. E portanto este foi o meu último livro do mês de outubro. Portanto, estes são os livros que eu li durante o mês de outubro, muito menos do que aquilo que é habitual. No entanto, também estão aqui livros grandes e livros que eu sei que, por muito pequenos que sejam, que não é o caso deste, mas mesmo quando são pequenos eu levo muito tempo a ler não ficção, principalmente quando as temáticas são sociais ou a nível de psicologia, e que acabam por me fazer pensar e refletir sobre alguma temática em específico, e acaba sempre por levar muito mais tempo a ler. Tanto que eu disse que o meu último livro foi o da Chimamanda, mas na realidade o Monstros foi o último livro que eu terminei, apesar de ter sido o primeiro que comecei no mês. E portanto, estes 3 livros são histórias que vão ficar comigo, obviamente, este porque me trouxe reflexões e este porque é inevitável ler estes autores e não pensar nas temáticas que eles estão a trazer para cima da mesa. Ao mesmo tempo, este não foi nem de perto nem de longe o meu preferido do que já li da Chimamanda, e este também não foi o meu preferido do King, por muito que eu goste das personagens e por muito que eu sinta que as temáticas são extremamente pertinentes para o momento em que vivemos. No entanto, não deixam de ser muito boas leituras e livros que eu recomendo sem qualquer tipo de hesitação. Portanto, digam-me nos comentários se já leram algum destes livros, se já leram estes autores, se fazem parte das vossas estantes, deixem-me isso tudo nos comentários. Eu por hoje vou ficar por aqui, adeus e até à próxima. Tchau!